Olá galera, boa tarde, bom dia ou boa noite. Pessoal, vamos dar início à nossa última videoaula do curso de Matemática Instrumental. Falaremos hoje sobre matemática financeira. É uma matemática que a gente aplica quase que todo dia, né, às vezes sem saber, ou sem saber que está usando. Né? E ela vai além, né, do nosso curso aqui. Às vezes a matemática essa aí vai para a vida, né? Pessoal que lida com números aí no comércio, nas transações financeiras, em bancos, né? Enfim, a nossa vida, queira ou não, ela é guiada pelo dinheiro, né? E pelos esforços que a gente tem para guardá-lo ou para investi-lo. Hoje, eu apresento para vocês esse sumário. Sempre eu mostro para vocês um sumáriozinho para ver o que a gente vai falar sobre na aula, né? Então a ideia é uma pequena introdução, né? Vou falar sobre os pré-requisitos que a gente precisa para o entendimento das questões da matemática financeira. Estudaremos acréscimos e descontos através de exemplos, né? Os exemplos que estão na apostila de vocês, a gente vai abordar aqui, né? Falaremos sobre juros, mas com ênfase nos juros simples, né? Os juros compostos eu vou mostrar para vocês como é feito, mas eu não vou abordá-lo em exercícios, né? Tampouco será cobrado em tarefas ou na prova. Tá? E para o final, vai ser a outra parte da videoaula, serão os exercícios da apostila. A gente vai ver todos aqui. Né? Todos, e aí já fica como gabarito para vocês exercitarem. Tá, galera? Vamos dar início então. Pessoal, uma pequena introdução. A matemática financeira estuda o comportamento do dinheiro ao longo do tempo. E seu objetivo básico resume-se em efetuar comparações entre operações de compra e venda envolvendo acréscimos e descontos. A gente vai ver muito isso nos exemplos, né? Então, vamos comprar à vista, ganharemos descontos, teremos que fazer um parcelamento, terá um acréscimo, né? Porque é justo que o comerciante cobre um juro em cima, né? Pelo tempo que vai levar para você pagar, né? O comerciante assumiu um risco, vai que você não pague. Ele tem que ser ressarcido de alguma maneira. E também para incentivar o pagamento à vista, né? Porque o pagamento à vista, a pessoa recebe o dinheiro de uma vez só, né? E tem essa garantia de poder investir de outra maneira depois. Também pode ser levar em conta a data de aplicação de um recurso até o retorno desse investimento. Uma poupança, por exemplo, que é o mais básico dos investimentos, né? Você coloca o dinheiro lá, e deixa um certo tempo e terá um retorno, né? Tem outras maneiras de investir, né? Tesouro direto, CDB, RDB, ações, enfim. Você já deve ter visto isso na televisão por aí. Né? Quanto menos risco, menos ganho. Quanto mais risco, mais ganho, né? Então tá. E também tem relação entre o valor do dinheiro na data de hoje, né, e o seu valor na data da liquidação da mercadoria. Então a gente tem esse quanto vale o dinheiro hoje, quanto vale o dinheiro na hora que tu for finalizar o pagamento, né? De repente tu compra, já deve ter visto isso, né? Você compra uma televisão à vista por um preço X, aí ele vai, se você parcelar em 12 vezes, poderá pagar duas ou até três, né? Enfim, tudo depende da sua disposição em adquirir um bem. Vamos lá? Pré-requisitos. Pessoal, se você chegou até aqui no curso, né, de matemática instrumental, 3 aulas aqui serão profundamente importantes. Né? Que a gente viu frações, lá acho que foi a segunda aula. Né? Agora já porcentagem, já mais recente agora, e regra de 3. Né? Essas três, digamos, essas três operações, elas se intercambiam, né? Você já deve ter visto que a gente fala de uma coisa, acaba caindo em outra, tu pode resolver uma coisa para o outro lado. Então, convém que vocês tenham em mente esses conhecimentos. Né?
para te dar um bom encaminhamento nas questões. Acréscimos, pessoal. Acréscimos. Né? Vejam, esse é um exemplo que a apostila traz, agora não me recordo a página agora aqui, mas é o primeiro exemplo. Então, exemplo 1. Um cliente atrasou o pagamento do seu plano de saúde, no valor de 480. Com isso, pagou uma taxa de juros de 2% pelo atraso. Calcule o valor total pago pelo plano de saúde neste mês, naquele mês que ele atrasou. Então a apostila traz duas maneiras de se resolver, muito simples e muito ligado ao que a gente já viu anteriormente. Não se assustem. Tudo que a gente vai ver aqui a gente já viu e agora veremos uma aplicação, né, que a gente viu ali, mas de uma maneira um pouco diferente, né, mas trata-se da mesma coisa. Vejamos. Aqui temos um acréscimo, temos que saber quanto que é esse acréscimo. Então, a primeira maneira de resolver o problema, calculamos 2% de 240. Vejam, a gente já viu isso aí, né, em porcentagem. E se tu esmiuçar um pouquinho mais, a gente já viu isso em frações. 2%, pessoal, é 2 dividido por 100. Tá? Aqui ele coloca direto, que dá 2 dividido por 100 é 0,02. Eu ainda gosto de colocar o 2 dividido por 100, né, a fração escrita, porque eu gosto depois de usar para simplificar com o próximo termo. Mas enfim, esse é um exemplo direto da apostila. Então é 0,02 vezes 240. Vejam, esse D aqui é aquele operador multiplicativo da fração, vocês lembram? Então tudo que quando aparecer esse D quer dizer que é vezes. Então a gente precisa saber então quanto é os 2% de juros que o cidadão vai pagar. Né? Sempre a gente vai olhar, e tem que ser relacionado a alguma coisa. Então, mas olha, tá errado aqui, cara. 480 e aqui é 240. Tá, só um pouquinho. Arrumei lá, tava errado na apostila, galera. Eu copiei e colei ali e tava errado, mas tudo bem, já corrigimos. Na página 15, ali, né? Mas depois eu vou acabar atualizando toda essa apostila, né? Por enquanto tá na página 15. Então vejamos. Sempre temos que ver essa taxa em relação ao valor, né, total. Então, 0,02 vezes 240, 4,80. Tá? Assim o cliente pagou 4,80 de juros. Então tu vai somar esse juro ao valor total, aquela parcela total ali. Não. 240 mais 244,80 é o valor total pago pelo cliente. Pode-se fazer de uma outra maneira. Né? Se você está mais confiante um pouco, como o cliente pagará 2% de juros, tu pode somar esses 2% ao 100. Dá 102%, e aí tu faz 102% de 240. Né? Pega esse valor, divide por 100, dá 1,2, dá 240 vezes 240, 244,80. Esse dá um valor de final. Tem um vídeo, pessoal, que eu vou deixar para vocês na plataforma, que mostra outras maneiras de como calcular acréscimos e decréscimos, e ela trata sobre dessa maneira. Né? Mas eu vou deixar para vocês olharem depois ali, se quiserem e tiverem mais interesse, né, sobre esse assunto. Por enquanto, ficaremos aqui. Porém, eu mostro aqui, né, as maneiras que a gente já aprendeu a fazer esse tipo de exercício, embora não tenhamos ainda, na hora de olhar o exercício, vou fazer dessa maneira, mas a gente consegue fazer por 3 maneiras. A primeira, por fração. 2% de 240, olha que eu botei aqui que eu disse 2 por 100 vezes 240, o D se transformou em vezes, né? Então eu coloco 0,02 vezes 240. Já dá os 4,80 dos juros, agora eu só somo com a parcela, com o montante inicial,
a parcela inicial, né? Que dá 244,80. A gente pode fazer por soma de porcentagens, que está lá, é a segunda forma do slide anterior, mas aqui eu abro um pouquinho mais, né? 100 mais 2, 102, 102, 102, 102 sobre 100 vezes 240, dá 1,2 vezes 240, 144,80. E por regra de 3, pessoal, aqui o campo aqui é direto, né? Se 240 reais são 100%, X é 2%, a gente não sabe, a gente quer saber o que é 2%, será X. Faz os calculinhos aqui, acha os juros, depois soma, né? Porque é um acréscimo. Tá, pessoal? Tranquilo? Né? Tem as 3 maneiras de resolver. Essas 2 foram mostradas no slide anterior. Eu agreguei essa outra, porque para nós é chovendo molhado, na regra de 3. E lá atrás, depois tem um vídeo na plataforma que tem uma outra maneira. Né? Ele aborda um pouco mais dessa maneira aqui, mas com fórmulas, enfim. Se quiserem olhar, à vontade. Importante, pessoal, na realidade, como eu sempre digo, é vocês terem a capacidade de escolher a melhor maneira que quiserem resolver um exercício, que acharem mais à vontade. Né? O caminho é de vocês. A resposta é única, é claro. Descontos. Então a gente viu acréscimo, vamos ver os descontos. Uma farmácia oferece uma promoção onde o cliente que gastar mais de R$100 recebe um desconto de 5% sobre o valor de suas compras. Descontinho, acho que isso até vocês conseguem no dia a dia, aí, se chorar um pouco numa farmácia. Sendo assim, determine o valor pago de um cliente que comprou R$340 em remédios. Oxalá não seja para coisa grave, porque o cara vai na farmácia hoje e deixa meio salário. Primeira maneira. Igual que antes, pessoal. Calculamos 5% de 340. A gente tem que saber sempre o desconto em relação ao valor total que tu pagou. Né? Então, 5% de 340, ou seja, 5% dividido por 100, dá 0,05, vezes 340, que é igual a R$17. Assim, o cliente ganhou R$17 de desconto. Logo, 340 menos 17, 323. O valor total pago para o cliente foi R$323. Uma segunda maneira, semelhante à segunda maneira dos acréscimos, porém com sinal trocado, né? Como o cliente ganhará 5% de desconto, temos 100 menos 5%, 95%. Né? Agora calculamos 95 de 340. 95 sobre 100 é 0,95, vezes 340, 323, para o mesmo valor. Tá, pessoal? Vocês escolhem, eu gosto dessa maneira, mas tem essa outra também. Vocês escolhem o caminho. Vou mostrar também, olhando mais de perto, né, as maneiras de resolução. Então ali está meio diretão. Aqui eu abro um pouco mais, vai por fração, 5% de 340, os 5% de 340. Eu gosto dessa maneira aqui, pessoal, porque vamos supor que tu não tem a calculadora na mão, né? Tu pode sair cortando aqui, ó, e multiplicando com menos números, né? Mas enfim, temos a fração, 5 por 100, 0,5, vezes 340, R$17 de desconto. Pega o valor total gasto, aplica o desconto, né, e dá o valor com desconto. Por fração, a soma de porcentagem, aqui é fácil de visualizar, 100 menos 5, 95, 95 de 240, né? Começa com uma soma, já cai em numa fração aqui, né? 95 sobre 100, isso aqui, vezes 340, 0,95 vezes 340, 323. Vou com conta direto, tranquilo. A regra de 3 está sempre na nossa manga, né? Não tem problema. R$340 é 100%, eu quero saber quanto é o 5%, quanto foi o desconto, é X. Multiplico cruzado, né? Esse vezes esse, dividido por esse. Acho o desconto e aplico o desconto. 340 menos 17, 323. Tranquilo, pessoal. Tranquilo, sem grandes sobressaltos. Né? Tudo que a gente viu até agora aqui já foi visto antes. Em frente. Juros. A palavrinha que a gente fica tremendo, né? Os juros aplicados na mercadoria, os juros, a taxa de juros, né? Que o governo aumenta e diminui.
que os governos, né, porque todos os países que têm economia aberta, aí existe esse tipo de o balizador da economia nacional, aumento da taxa de juros, diminuição da taxa de juros. Né? A gente olha na TV, às vezes não entende, mas isso regula a nossa vida, desde o pãozinho na esquina, né, a compra de um imóvel, enfim. Então, juros é o termo para representar uma taxa financeira incidente sobre um valor já conhecido. Então, tu tem um valor e eu vou aplicar uma taxa em cima dele. Os juros, pessoal, assim, eles se dividem em dois. Né? Os juros simples e os juros compostos. Como eu já falei, nós vamos abordar aqui os juros simples. Né? Os juros compostos serão apresentados a vocês, porém não serão cobrados. Né? Porque eu penso que a gente vai agregar muito conteúdo para uma videoaula. Né? Se nós tivéssemos, talvez, no modo presencial, eu adentrasse esse modo. Mas, enfim. Os juros simples são caracterizados por serem aplicados sempre sobre um mesmo valor, ou seja, o valor financeiro inicial. Então os juros simples sempre terão aplicação no mesmo, sempre com no mesmo valor, desde o começo. Vou ver um exemplo depois. Já os juros compostos, né, são taxas incidentes sempre sobre um novo valor, o qual já foi reajustado pelos juros, ou seja, jamais será o valor inicial. É o que dizem juros sobre juros. Né? E parem para pensar, pessoal, assim, tem pessoas que dão uma demonizada nos juros, né? O único juros que não é bom, tanto para quem empresta o dinheiro como para quem adquire o dinheiro, seja não só dinheiro, mas como uma mercadoria, um bem que possa trocar por dinheiro, é os juros abusivos. Né? Isso é uma prática, né, que é criminosa, né, e isso denota, digamos, o lado mal dos juros. Mas tendo um juros justo, né, tendo suas taxas bem acordadas, é bom para os dois lados. Né? Uma pessoa, no seu consciência, tu vai emprestar um dinheiro para alguém, né, que tu não... às vezes até para um parente, mas para alguém que tu não conheces, tu tem que te garantir de alguma coisa, pedir um pouco a mais, né, porque tu está correndo um risco. E a pessoa do outro lado diz, olha, eu vou assumir esse risco, eu vou ter que pagar por isso, mas tu não pode também me vender uma televisão, eu tenho que pagar duas, né, ou três talvez, enfim. Então veremos exemplos de cada um. Juros simples. Um exemplo aqui direto. João tem R$100 e seu pai lhe prometeu aplicar sobre seu dinheiro durante 4 meses uma taxa de juros simples mensal de 10%. Qual é o valor final do dinheiro de João após 4 meses? Eu fazia com meu pai isso assim, tipo, ele me emprestava umas coisas, mas não me dava, depois eu cobrava dele. Então assim, como se trata de juros simples, mensal, basta calcularmos 10% de R$100 e depois multiplicarmos pelo número de meses que o capital sofreu a ação dos juros. Capital é o dinheiro, né, pessoal? Que são os 4 meses. Então vejamos, primeiro mês. Primeiro mês ele me deu 100, e os juros que foi aplicado 10%. Então, depois de um mês eu vou ter 110, né? Porque 10% de 100, não precisa calcular aqui, né? A gente sabe, isso aqui dá, a 10 partes de 100 é 10. Então, equivale a R$10. Somado depois de um mês, o João tem 110. No segundo mês, haverá mais 10% de taxa sobre o dinheiro do João. Porém, o dinheiro inicial, o 100. Então, mais uma vez, 10% de 100, que equivale a 10. Aí tu vai somar, tu vai ter 110, mais os 10 que tu ganhou, 120. No terceiro mês, de novo, 10% sobre o 100 inicial, que equivale a 10, somado com os 120 que tu já tinha, tu tem 130. Vejam o que está acontecendo. Os juros estão entrando sempre no valor inicial. Sempre no valor inicial, sempre no valor que tu tinha inicialmente. Não são juros sobre os juros. São juros sobre o que tu tinha inicialmente. No quarto mês, para finalizar o investimento do João e seu pai, 10% de novo, sobre os mesmos 100, que equivale a R$10. Aí tu soma com 130 que tu tinha aqui, dá 140 e assim tu vai indo.
Então esses são os juros simples, esse é um exemplo. Vejamos agora o outro. Não, aqui eu não. Um outro não. Aqui eu mostro como eu fiz aqueles cálculos ali. Né? Eu estou meio correndo com uma coisa aqui, pessoal. Olhando mais de perto, outra forma de resolução do juros simples. Olha o juros simples aqui na mão, no papel, no nosso cálculo. Primeira parte, usando frações, aqui tá fácil, né, pessoal? 10% de 100, né, R$10. Então eu acho quanto a taxa de juros é 10 e quanto é que equivalem esses 10%? R$10. No segundo passo eu multiplico pelo número de meses, porque eu sei que todo mês vai entrar a mesma taxa. Né? Lembra o exemplo aqui, ó. Sempre entra a mesma taxa, ó. 10% de 100, 10 de 100, 10 de 100, 10 de 100. Então eu sei que todo mês vai entrar o mesmo. Então, se eu entrar 10 por mês, eu tenho 4 meses, R$40. Juros em 4 meses é R$40 o dinheiro que eu vou ter. E o terceiro, aqui um 3, né, já voltou com um problema aqui. O 3, o montante. O que é o montante, né? Nesse jargão financeiro? É o valor do capital, o dinheiro que tu tem, mais os juros no período. É um montante. Né? Então o montante será 100, que tu tinha inicialmente, mais o que tu ganhou, mais 40, que tu ganhou em 4 meses. O valor final após 4 meses é 140. Na plataforma, pessoal, eu tenho um arquivo lá, que é um material extra lá, é a matemática financeira no dia a dia, uma coisa assim. A importância da matemática financeira. Então, ali tem exemplos ali, pra gente refletir, conversar, né? Tem umas coisas que... Aí no final do texto fala sobre montante, capital, taxa, assim, esses termos, né? E é um texto muito bom porque às vezes a gente não para pensar na vida, né? E ali tem umas reflexões interessantes sobre o dinheiro, né? Sobre o poder do dinheiro. Tanto é que já parece que o ano passado, um projeto de lei que entrou agora, ou vai entrar, não me lembro como, não lembro quando, mas já está quase em vigor, para as escolas, né, de ensino fundamental, ensino básico, né, que engloba fundamental e ensino médio, abordar com seus alunos matemática financeira, dinheiro, né, aprender a lidar com dinheiro, a economizar, né, a tirar o fruto do dinheiro, para não termos adultos endividados no futuro. Interessante. Tá, galera? Vamos ver agora os juros compostos, como eu disse, né, vou mostrar para vocês aqui, não vou cobrar. Porém, olha o que acontece. O mesmo João agora, o João se ligou um pouquinho mais, tem R$100, tem R$100. Esse seu pai lhe prometeu aplicar sobre o dinheiro durante 4 meses uma taxa de juros compostos. Agora o João cresceu um pouquinho, não, estou ganhando pouco no juros simples. E aí deve ter feito alguma coisa, o pai prometeu, se tu for bem na escola lá, eu vou aplicar uma taxa de juros para ti compostos. Aí o João foi lá ver, mexeu lá, tá interessante. Os mesmos 10%. Não, vou manter a taxa de 10%. Muito tranquilo, o João vai seguir lá. Vamos lá. Primeiro mês, 10% de 100 são 10. Somado o que tu tinha, 110. Aqui no começo parece igual ao juros simples, porque tu não tem um juro sobre o juro, né, pessoal? Agora tu vai ter. No segundo mês, né, aí vem o juro sobre um montante já, né? Não é sobre o valor inicial. Então, segundo mês, 10% de 110 sobre esse aqui. São 11. Aí eu somo com 110 que eu já tinha, 121. E segue o baile. No terceiro mês, 10% sobre 121. Né? Sobre 121 daqui. Já são R$12 com 10 centavos. Aí eu somo com o que eu já tinha antes e dá 133 com 10. E vamos para o último mês. No quarto mês é 10% sobre 133 com 10, que é esse aqui, né? São 13 com 31. Aí eu somo com os 133 com 10, que eu já tinha,
temos 146 com 41. Vejam que é nesse modo o jogo já ganhou, né? Comparado com o outro, era 140, vocês lembram? No juros simples. Então, o João já ganhou R$ 6,41 nesse upgrade aí que o pai lhe ofereceu. Vejam que isso ao longo do tempo, né? Aqui são 4 parcelas, 4 meses, né? Mas e se tu compra um carro aí que é 24 meses, num juros assim? Né? Somando um em cima do outro, vai. E é assim que funciona. Né? E se tu atrasar alguma coisa, ou um imóvel aí que tu fica uma vida pagando. Né? Em 10 anos, 12, às vezes até 20 anos. Então a gente tem que olhar muito, né, para a matemática financeira, para a nossa vida. Né? Nesse texto que está lá, consigo que vocês deem uma lida. Lê assim, uma lida no ônibus, assim, olhando assim, uma lida descompromissada, mas com interesse de ler. Né? Vocês vejam que tem umas reflexões boas ali. Tá, galera? Então, eu paro o vídeo aqui e vou fazer outro para não ficar tão grande com os exercícios, né? Com os da apostila que vai valer como gabarito. Fechou?